Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Boa tarde a todos. Agradeço aos dirigentes da casa e aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado por mais esta oportunidade. Estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema de hoje é o argueiro e a trave no olho. Argueiro é cisco, né? Trata-se de uma mensagem curta, mas com ensinamentos profundos e que faz parte do Sermão da Montanha, né? Vamos começar contando a história de um homem que trabalhava no escritório e ele atendia os clientes, né? Então, quando chegava uma pessoa, ele se levantava, pegava uma cadeira, colocava essa cadeira próxima à sua, o cliente sentava, eles faziam as tratativas, as negociações. O cliente ia embora, ele se levantava, retirava a cadeira daquele lugar, colocava em outro, para liberar o espaço, para ninguém tropeçar, etc. Né? E certa vez ele reclamou com a sua esposa, com a mulher dele. Ele falou assim: olha, eu estou cansado de colocar a cadeira, retirar a cadeira. Se eu não coloco a cadeira, se eu não retiro a cadeira, ninguém faz. Eu vou deixar de fazer isso para ver o que acontece. Aí a esposa disse então: meu bem, nós estamos casados há 10 anos. E você sempre que chega ao trabalho, janta, termina de jantar, não retira o prato da mesa e sequer empurra a cadeira para debaixo da mesa para colocar ela no lugar. Eu é quem venho fazendo isso há 10 anos. Esse homem percebeu então que ele estava incomodado com os colegas de trabalho, mas em casa ele fazia a mesma coisa. Né? Então, quando ele fazia em casa, ele achava aquilo natural. Mas essa mesma naturalidade ele não enxergava no local de trabalho dele. Porque havia uma trave no seu olho. Na maioria das vezes, nós julgamos, né? Mas não nos julgamos. Numa outra história, um jovem casal mudou-se para um bairro novo. Então eles não conheciam ninguém na vizinhança e tal, e a mulher naquele momento não trabalhava. Era um sobrado e em determinada hora do dia a mulher subia para o andar de cima e ficava da janela observando o quintal da vizinha. E essa vizinha lavava as roupas da casa e estendia no varal. E ela percebia que as roupas eram muito amareladas, tal, aparentemente mal lavadas, né? E todo dia que o marido chegava em casa do trabalho, ela falava dessa situação. A vizinha não lava a roupa direito, as roupas dela estão sempre muito amareladas. E invariavelmente assim era a mesma história todo dia. Num determinado dia, o marido chegou em casa e a esposa falou de outras coisas, tal, mas não tocou no assunto da vizinha. Aí o marido então falou assim: querida, a vizinha não lavou roupa hoje? E ela, meio cabisbaixa, disse: lavou sim. Mas então, não estava amarelada? Ela falou assim: eu estou até com vergonha. Eu percebi que o vidro da nossa janela estava sujo por fora. Eu percebi isso e depois que eu limpei o vidro, eu verifiquei que as roupas da vizinha são muito bem lavadas, sim, viu?
muito branquinhas, etc. Então, é com o olhar, né? Nós costumamos olhar as outras pessoas através dessa janela opaca, apontando o cisco no olho do outro e não enxergando a trave que existe diante de nós. Né? É aquela história, se meu filho faz travessuras, eu digo, como esse menino é esperto, tem uma vitalidade aqui. Mas se é o filho do vizinho que faz a mesmíssima coisa, eu falo, poxa, que menino mal educado. Os pais deveriam dar um pouco mais de educação para eles. Né? Então, diante da mesma situação, fazemos julgamentos distintos. Nós somos parciais. Se a gente pedir para alguém falar sobre si mesmo, né, muito provavelmente essa pessoa vai falar, falando de si, ela vai falar das suas qualidades. Né? Então é natural quando a gente fala da gente, né, falar mais sobre nossas qualidades do que sobre os nossos defeitos. É isso porque a trave, né, que segundo a mensagem é o orgulho, que existe diante de nós, né, nos impede de enxergar os nossos defeitos. Todos nós temos um certo grau de orgulho dentro de nós. Uns mais, outros menos. Nós estamos em estágios evolutivos diferentes, mas os estágios são mais ou menos semelhantes. Né? Uns são um pouco mais evoluídos, o outro um pouco menos evoluído, mas todos nós que encarnamos aqui num planeta de terra e expiações, de provas e expiações, perdão, como o planeta Terra, estamos sujeitos a deslizes, sujeitos a cometer erros. Nós temos que ter em mente que nenhum de nós é o melhor exemplo para o mundo. Não é porque uma pessoa não age como eu que essa pessoa esteja totalmente errada. É aquele negócio. Nós somos iguais nas nossas diferenças. Quando nós atentamos para nós mesmos, vamos ver que nas mesmas circunstâncias, diante da mesma situação, talvez agiríamos igual e cometeríamos o mesmo erro que nós apontamos. E o mundo é essa escola para o nosso aprendizado e também um hospital para a cura dos nossos males. Quem de nós alguma vez na vida já não conversou com alguém e depois de contar o caso disse: você não acha que eu tenho razão? Você não acha que eu tenho certo, que eu estou certo, que eu agi de maneira correta? Então nós estamos querendo ali no momento de bate-pronto deixar claro que nós agimos de forma correta. Então, na verdade, eu não quero saber o que a pessoa pensa sobre aquilo que eu falei. O que eu estou pedindo é que ela concorde comigo. Eu estou pedindo um aval para o que eu fiz. Se eu encontro um conhecido na rua e estou com algum problema, tento conversar com ele, mas a pessoa está com pressa e nem me ouve direito e sai rapidamente, eu digo: puxa vida, não pensei que esse camarada era tão mal educado. Ele não me deu a mínima atenção. Só que depois, mais tarde, eu não vou conversar com essa mesma pessoa para perguntar por que ele estava com tanta pressa, se ele estava passando por alguma dificuldade, por algum problema, ou se eu poderia ajudá-lo de alguma forma. O fato é que, na mesma hipótese, se eu estivesse com a mesma pressa dele, por algum motivo, eu deixaria também de dar atenção a quem me abordasse. E isso não me ocorreria que eu teria sido mal educado, etc.
a gente julga por antecedência. Não queremos compreender as razões do outro. Não nos damos conta de que as virtudes que vemos em nós são as virtudes que nós achamos que a gente tem. E os defeitos que nós vemos nos outros, muito provavelmente, são os nossos próprios defeitos. O próximo é o nosso espelho. Mas, em razão do nosso orgulho, não queremos enxergar nesse espelho a nossa própria face. Sempre justificamos os nossos erros. Não difícil admiti-los abertamente. Difícil também buscar se redimir do erro. Somos bonzinhos conosco quando erramos. Mas não somos tão condescendentes assim com os defeitos, com os erros dos outros. Só que Jesus manda fazer o contrário. Primeiro, julgue você, para depois apontar os erros, os defeitos dos outros. Veja os seus defeitos, depois aponte os dos outros. Ou seja primeiro juiz de você mesmo, para depois ser juiz dos outros. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Diante da mulher adúltera, Jesus não a condenou. Disse a todos que estavam presentes que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então o que Jesus quis dizer é que para apontar os erros dos outros, a pessoa tem que ter autoridade moral para fazer isso. Quando nós olhamos para dentro de nós, estamos buscando o autoconhecimento, né? É o conhece-te a ti mesmo. Ao conhecermos a nossa identidade, ao conhecermos a nossa verdade, essa verdade nos libertará do nosso egoísmo, do nosso orgulho e retirará a trave que está diante dos nossos olhos. Esse é o caminho seguro para a reforma íntima. A nossa reforma íntima virá quando modificarmos o que está errado em nós, não nos outros, em nós. E nós só modificaremos o que está errado em nós quando tivermos a humildade de enxergar esses erros em nós. Não se pode negar que hoje nós somos melhores do que fomos em outras encarnações, em outras vidas. Melhoramos, claro. Mas cada um evoluirá mais e melhor quando enxergar seus próprios erros e se modificar. Tem um provérbio que diz: o que se fala é o que se sabe, mas aquilo que você faz é aquilo que você é. Quando a gente trata as pessoas com educação, com respeito, com carinho, é difícil não ser respeitado na mesma proporção. Nós temos que nos envolver com projetos maiores. Saber que nós não somos melhores que ninguém. E que nós somos parte também do processo de evolução do nosso planeta. Todos nós somos viajantes da mesma espaçonave. Quando nos dedicamos a coisas mais importantes, não temos tempo de ficar botando reparos negativos nos outros. Não temos tempo de ficar observando o cisco no olho dos outros. Nós temos que ver mais o lado bom das pessoas e não enaltecer os defeitos. Paulo de Tarso, perseguia
os cristãos. E depois de conhecer os ensinamentos de Jesus, ele se tornou o maior divulgador da doutrina cristã. Então, se Jesus tivesse condenado Paulo por suas atitudes, não reconhecendo nele as qualidades que ele tinha, não vendo que ele era um diamante que precisava ser lapidado, nós teríamos perdido este grande e sábio apóstolo. Jesus o resgatou quando Paulo fazia uma viagem de Jerusalém a Damasco. E ele se tornou um grande cristão, um dos maiores apóstolos que nós conhecemos. Não se está querendo dizer que os erros não devem ser apontados. Mas a mensagem de hoje nos diz que isso deve ser feito de forma útil. A crítica tem que ser construtiva. Deve ser feita com caridade. Não é para dar lição de moral para ninguém. Aliás, uma moral que nós também não temos. Ao enxergar o cisco no olho dos outros, temos que apontar o erro e tentar ajudar, e não somente repreender. Quando eu era criança, que tinha um cisco no olho, eu pedia para minha mãe soprar. Né? Então, o que nós temos que fazer? Soprar o olho para o cisco sair, e não somente apontar o cisco no olho dos outros. Certa vez no canal History Channel, passou uma matéria sobre uma tribo na África. É interessante que nessa tribo, quando alguém cometia um erro, ele era colocado no centro e as pessoas circulavam em volta e enalteciam o que essa pessoa fez de bom. E não se atendo somente no seu erro. Então, desse modo, o que eles faziam? Eles resgatavam a pessoa, incentivando essa pessoa a continuar fazendo as coisas boas que ele havia feito. André Luiz disse que nós devemos ser críticos de nós mesmos, reconhecer o nosso erro, mas não se martirizar. Não se pode reconhecer o erro, entrar na depressão e deixar de fazer as coisas boas que fazia até então. A lição de hoje nos leva a pensar que o cisco que enxergamos no olho do próximo é bem menor do que a trave diante dos nossos olhos. Ou seja, dar a receita do bolo é fácil. Difícil e trabalhoso é fazer o bolo com a nossa receita. Enfim, o nosso entendimento, o nosso ponto de vista é somente o nosso entendimento, é somente o nosso ponto de vista. Não é a verdade absoluta. Então a lição de hoje é um convite para nossa reflexão, para procurarmos dentro de nós, ver como estamos agindo e se nós não estamos dando as costas para os problemas do próximo. O que o Espiritismo nos mostra é que devemos procurar os resgates hoje, como se hoje fosse o dia da nossa despedida desse planeta, para que não soframos no futuro com o remorso. Porque no mundo espiritual todos nós passaremos pelo tribunal da nossa própria consciência. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, sempre costuma dizer para ele: Divaldo, nunca deixe ninguém sair do seu lado sem levar algo de bom. Então é isso. Muito obrigado a todos. E vamos pedir aos bons espíritos, ao nosso mentor espiritual, nosso protetor, nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, que nos dê sabedoria para enxergar os nossos erros e que com humildade nós possamos corrigi-los. Que nós tenhamos uma semana de muita paz e de muitos progressos espirituais. Que Deus abençoe.